aparecendo por aqui de uma cara bem lavada. Hoje eu saí muito apressada pro meu estágio, porque eu perdi um pouco o horário, né? E, aliás, não nem é questão assim de perder o horário, é porque eu tive que passar antes numa assistência pra buscar uma notebook que deu problema. Acho que eu citei esse episódio no vídeo passado. Enfim, fui buscar uma notebook que já tinha terminado todo o conserto e tudo mais. E aí eu tive que vir direto pro meu estágio, né? Então foi muito corrido. E, enfim, eu tava trabalhando, só que faltou internet, né? Tô esperando a internet voltar pra eu continuar a fazer uma contestação que eu tava trabalhando. Enfim, gente, eu comecei a ler um livro que é A Paciente Silenciosa, de Alex Me alguma coisa. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas ele é bem famosinho. Nossa, gente, não sei se vocês estão escutando algum barulho, mas é lá de baixo. Enfim, eu comecei a ler esse livro. Ele é bem famosinho assim na internet, no TikTok. Ai, tem alguém espirrando lá embaixo, gente. Relevem isso. Enfim, ele é muito famosinho no TikTok, no Instagram também. Enfim, é um livro bem famosinho, muito bem divulgado, assim, tanto no TikTok, Instagram, YouTube. Comecei a ler ele porque eu e algumas amigas, a gente tinha um tempo que a gente queria muito participar de um clube de leitura, né? Então a gente decidiu que a gente iria criar o nosso próprio clube de leitura. E no início a gente ficava assim, ai, vamos criar, e só ficava nisso, sabe? E não tinha uma atitude assim direta, ai, escolhemos o livro, vamos começar a ler e tudo mais. Aí, até que recentemente a gente simplesmente decidiu, não, vamos fazer agora. Aí a gente fez, cada uma deu uma sugestão de 2 livros. Aí fizemos um sorteio para saber qual seria o próximo livro. E aí a gente começou esse livro, né, A Paciente Silenciosa. Pedimos pela internet, todo mundo junto, por assim dizer. E aí, como agora chegaram os livros, né, semana passada a gente começou a ler. Aliás, chegou essa semana, né? O meu, por exemplo, chegou na terça-feira. Chegou na terça-feira. E eu comecei a ler já na terça-feira, né? Eu li umas 111 páginas, estou na página 112, no capítulo 9 da segunda parte. E, assim, agora que tá começando a me prender um pouquinho a história, eu acho que eu tô preferindo muito mais os momentos em que tem algumas partes de um diário que a Alicia escreve, né, a personagem, do que a parte que o terapeuta narra a história. Então, toda vez quando ele tá narrando, eu fico assim, gente, acaba, pelo amor de Deus. Eu não tô gostando dessas partes, sabe? Mas quando volta a trazer algumas partes do diário da Alicia, aí a história se torna muito mais interessante. E eu fico assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Como é que era a dinâmica dela com as pessoas ao redor dela, com a família dela, com os laços dela, né? Pra ela tomar a atitude que até então é o que tá sendo contado na história. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? A gente só presume diversas coisas, mas enfim, porque até então o que a gente sabe, que é pela sinopse do livro, que ela matou o marido dela, né? E aí, como esses relatos que vem trazendo da parte do diário que ela escreve ao longo do tempo, antes de acontecer tudo isso, né? A gente fica assim, analisando, como é que era a dinâmica dela com ele, como é que era a dinâmica dela com as outras pessoas do círculo dela, da história de vida dela, enfim. Eu acho muito interessante essa parte, tô achando muito interessante, mas confesso que quando chega na parte do terapeuta eu fico assim, acaba, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu tô achando bem interessante e eu tô ansiosa pra saber qual é o desfecho da história, né? E também para chegar o dia da gente marcar o nosso encontro num café e discutir sobre a leitura, né, que a gente marcou. E decidir o próximo livro também. E é isso, gente. A internet voltou, eu vou voltar a trabalhar, porque já tá quase terminando o meu horário de estágio. Termina 2 horas da tarde.
mais um minuto. Olá, amigos! Então, nesses últimos dias, né? Esse mês de maio, eu tentei gravar algumas coisas pra vocês. Eu mostrei alguns takes no início do vídeo, né? Mas basicamente, eu só estudei, fui pro meu estágio, faculdade, estudei muito no violino, porque a minha apresentação tá quase chegando. Eu vou ter uma apresentação agora dia 14 de junho, né? Faltam 14 dias, eu acho, agora. E vou ter outra apresentação dia 22 de junho. Então vai ser 2 apresentações muito próximas uma da outra. Então tá sendo muito corrido e eu tenho que aprender muita coisa, né? E enfim, basicamente, esses últimos tempos foram só estudando mesmo, né? Ensaiando, enfim. E como eu acho que eu citei em algum vídeo anterior que eu tava lendo A Paciente Silenciosa, né? Que era um dos livros, que foi o livro, né, escolhido pro meu clube de leitura com as minhas amigas. E aí a gente fez uma reunião ontem pra discutir, né, como foi a leitura e tudo mais. Eu gravei muita pouca coisa. Eu pretendia gravar mais, né, só que eu acabei esquecendo. A gente ficou tão imersa na conversa, né, entre a gente, que eu simplesmente esqueci de de gravar os vídeos, né. Só que a gente tirou algumas fotos, eu vou tentar deixar algumas fotos aqui no vídeo pra vocês verem mais ou menos como foi, né? A gente foi numa cafeteria que a gente gosta muito de ir, né? A gente tá quase sempre por lá. Enfim, e aí agora eu tô indo com uma outra amiga minha, né, a Gabi. Aí a gente vai agora numa feirinha, num sebo de livros que tá tendo aqui no parque, próximo onde a gente mora, né? A gente mora no mesmo prédio. E, enfim, aí a gente vai agora pra lá, né, pra ver se a gente encontra algum livro interessante. Eu vou tentar gravar pra vocês, pra mostrar alguma coisa que eu encontrar, que a gente acha legal, né, porque uma hora dessa, porque o sebo tá funcionando, acho que desde as 9 ou 10 horas da manhã. Então eu não sei se ainda tem muita coisa interessante pra ver, porque agora já são umas 5h30, quase 6 horas da tarde, vai funcionar até umas 9 horas da noite, né. A gente tá indo nesse horário pra ver. E é isso, gente. Essas foram as atualizações, né, desses últimos dias. E é isso. Fístula de um dente que tava infeccionado. Achei legal pra dar pra vocês, sim, com problemas reais. Também, que a gente ganha experiência. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu vim num sebo, numa feirinha de livros que tá tendo aqui, de casa, né? E eu comprei 4 livros. Foi assim, os que eu achei interessante pra comprar. O primeiro que eu achei foi um livro de estudo de casos, mais ou menos assim. Eu não entendi muito bem a proposta dele, eu vou pesquisar depois, mas eu achei muito interessante. E assim, pelo que eu pesquisei na internet, eu acho que ele nem tá mais à venda, tinha só assim, achados mesmo, então eu acabei comprando. E eu comprei também esse livro da História do Brasil, que eu achei ele também muito bonito, né? Comprei mais pela beleza. Eu não sei assim se é tão, mas só acredito que seja muito proveitoso também para conhecer mais. Como eu tenho muito interesse por história, né? Eu gosto muito da história, então eu acho que ele vai servir muito e vai ser muito útil. Eu encontrei também esse livro sobre concurso para magistratura, é um guia, né? Como eu tenho muito interesse, assim, é uma das áreas que eu tenho interesse de seguir no direito, né? Porque é a faculdade que eu faço. Então vai me ajudar bastante para eu ver mais um pouco, conhecer mais um pouco sobre essa área, então eu acabei comprando. E por último, eu comprei esse outro livro de história, A Abertura dos Portos. Tinha muitos livros assim de literatura mesmo, principalmente eu comprei muito também livros de fantasia. Só que são alguns eu já tinha lido e outros eu achei que não valia tanto o preço para comprar, né? Porque são livros usados.
em relação a novos, enfim, achei que não valia tanto a pena. Então eu acabei comprando esses livros mesmo, que foram os que mais me chamaram a atenção. E, enfim, essas foram as minhas escolhas. Mais livros de história mesmo, e voltado pro direito. E é isso, gente.